Ele ainda não disse. Bom, bom dia a todo mundo. Nós estamos começando hoje com muita alegria, especial alegria, né? A terceira sessão do ciclo do Cartas na Mesa desse primeiro semestre de 23, né? E eu dizia que com muita alegria, porque essa é uma iniciativa que nos deixa muito animados com aquilo que a cooperação pode fazer, né, em matéria de trabalho de pesquisa, tá? O seminário nosso de hoje, que se intitula A Necessidade de Cuidado das Famílias em São Paulo, Desafios para Reduzir a Desigualdade, tá? Que é o texto, perdão, que é o título do texto que está em fase de laço de fita e para o qual essa discussão de hoje vai ser extremamente útil, tá? Esse seminário ele resulta de um esforço, eu diria, exemplar da Fundação SEAD, tá? Que tem, eu acho que, uma história também nesse sentido, tá? De não só produzir informação, não só produzir informação confiável e de qualidade, mas produzir informação confiável, de qualidade e em parceria com os atores, né? Sejam esses atores a academia, né? Sejam esses atores produtores de políticas públicas, outros entes da própria administração pública em São Paulo, enfim, sejam atores do movimento social, como foi a pesquisa de emprego e desemprego com o Diese. Então, essa maneira de ser, né, da Fundação SEAD, que eu acho que é algo exemplar, né, em termos de organismos de produção de informação, levou a uma conversa conjunta, né? Conversa conjunta é o maior pleonasmo, mas levou a uma conversa frutífera entre pessoas da nossa equipe e pessoas da equipe da Fundação SEAD, né? Uma conversa que começou, as meninas podem me corrigir, eu acho que em 2021, né? Quando, depois de um estudo também inovador sobre transições no mercado de trabalho de São Paulo durante a pandemia, um painel em torno do qual nós já fizemos um seminário algum tempo atrás, na rede do Cartas, começamos a conversar sobre a possibilidade de um estudo experimental em domicílios de São Paulo para mapear necessidades das famílias, tá? Isso é uma novidade, tá? Conceber a ferramenta, o questionário que ia a campo, foi um esforço coletivo, tá? Do qual várias de nós do projeto e da rede e várias da equipe do SEAD participamos juntas, né? Mas o esforço foi muito maior, porque o pessoal do SEAD teve que encarar um processo de coleta em condições, testando, quer dizer, continuando a testar condições também experimentais. Maria Paula, na apresentação, vai falar disso, tá? E, enfim, de tudo isso, nós ficávamos com o coração na mão, até onde vai dar certo ou não, até onde o questionário vai funcionar ou não. Simone de assim, outro também acordava sonhando, desesperada, se o quadro de famílias que a gente colocou no final, preocupados, ia ou não ia poder ir a campo, indo a campo, se ia ou não ia colher informação sólida, robusta, analisável, né? Enfim, no novembro do ano passado, a equipe da Fundação SEAD lançou a público, né? Trouxe a público, fez o lançamento formal num seminário que está disponível no site da Fundação, está disponível também no nosso site, né? Um seminário muito bacana de lançamento do banco, né? E, a partir daí, a Fundação tem feito circular, não somente, o que é igualmente bacana, os próprios bancos, né? Tanto o Banco das Famílias quanto o Banco dos Cuidadores, como o que a gente está copiando no nosso site, com o nome de cestinhas de dados, né, de impacto, quer dizer, pequenas chamadas, né, com informações muito interessantes
que enchem os olhos da gente e que vão saindo, né? E vão sendo comentadas, né? De modo a serem postas sobre a mesa, né? Esses resultados já estão no site da Fundação, nós ecoamos isso no nosso site, aí eu convido todo mundo de novo a olhar o nosso site numa abinha que se chama CUI-dados, é uma abinha para aficionados por dados em cuidados, né, que envolve bancos de dados e também cestas de dados de impacto, né? Mas hoje o passo é maior, né? Hoje Pois é, tem mais tem ainda. algum microfone aberto. Hoje o passo é maior e o passo que as meninas estão dando nesse momento é avançar em direção a um texto mais amplo, né? A um texto mais redondo, articulando achados, né? E um texto que, sobretudo, endereça algo que é muito importante para a nossa rede e que, não sem razão, forma o primeiro eixo de análise nesse projeto internacional comparativo Who Cares, que é o eixo que diz respeito às necessidades de cuidado, dos diferentes arranjos familiares e como essas necessidades são satisfeitas, né? Então, eu fico duplamente contente, não só porque hoje, no Cartas, a gente está podendo acolher em primeira mão esses novos passos de análise que o pessoal da Fundação está dando, a partir da Fundação SEAD, né? Está dando a partir do banco que foi montado, né? A discussão nossa vai subsidiar a versão final do texto que as meninas estão preparando, né? Mas também porque entre hoje e a próxima quinta-feira, a gente vai focalizar justamente o que temos avançado na nossa equipe brasileira quanto a esse primeiro eixo no projeto internacional, né? E temos avançado por duas portas, né? Temos avançado, por um lado, é o que a gente vai ver hoje, nesse survey experimental da Fundação SEAD, focalizando São Paulo, com um questionário especialmente desenhado para pensar necessidades familiares de cuidado, né? Inclusive trazendo para o nosso campo da sociologia o que circula há mais tempo na área de saúde, medidas e índices que permitam computar a questão da dependência, né? O grau de dependência dos indivíduos que são demandantes de cuidado. Mas a gente abre hoje uma discussão que segue na próxima semana com outro avanço que a gente também está fazendo na equipe da nossa pesquisa, que vai ser apresentado, quer dizer, vai ser a croupier, vai ser Simone, vai ser apresentado pelo grupo do CEDEPLAR, que está trabalhando também o tema do que são as necessidades familiares de cuidado, mas pensando no Brasil e usando a informação disponível, seja a informação vinda da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, seja a informação vinda da pesquisa de orçamentos familiares, e fazendo o notável trabalho de pôr a conversar, de algum modo, essas bases de dados. Ou seja, eu acho que entre a sessão de hoje e a sessão da próxima quinta-feira, a gente não só vai estar acumulando reflexão em torno de um tema que é caro à agenda desse nosso projeto e que é central na discussão do cuidado. Não tem discussão sobre política de cuidado se a gente não pensar o que são as necessidades de cuidado no ponto de partida e como elas variam nas diferentes realidades, entre diferentes tipos de família, em diferentes regiões, etc., né? Mas também a gente vai estar discutindo inovações metodológicas, né? Quer dizer, o que significa medir isso quando a gente tem a chance de conceber um questionário, mas quando a gente tem um limite de não estar indo no domicílio diretamente numa pesquisa face a face. O que significa fazer isso quando a gente está usando magníficos bancos de dados de escopo nacional, mas que tem o limite de não terem sido feitos por nós, né? E que tem o outro limite de, às vezes, não conversarem um com o outro, né? Então, um banco conta uma parte da história, outro banco conta outra parte da história, e como é que a gente faz com que esses bancos conversem, né? E a história convirja e a gente faça uma trilha sonora só, né? Ou um roteiro cinematográfico só, ou uma linha de análise única. Então, eu acho que
essa conversa que a gente vai abrir hoje, desculpem se eu fiquei super entusiasmada, mas eu acho que é algo que me entusiasma muito. Eu tenho certeza que uma das coisas que o nosso projeto pode contribuir para a discussão sobre cuidado, que felizmente ganha incorporação no Brasil nesse momento, vai por aí, não é a única, mas eu tenho certeza que é uma delas. Tá? Nós já começamos muito bem contribuindo com a discussão sobre plataformas, vamos continuar também muito bem contribuindo com a discussão sobre necessidades familiares de cuidado, e entre uma coisa e outra, nós chutamos a bola num tema também novo, que era a questão da financiarização. Ou seja, uma coisa que nos desafia é, conversando ontem com o Pedro, a gente falava disso, sair da caixinha, né? Quer dizer, nós somos intelectuais, temos a capacidade de inteligir, temos a capacidade devemos usar essa capacidade de inteligir de maneira diferente, para fazer diferença. Né? Então, eu acho que na sessão de hoje e na próxima, a gente vai tentar fazer diferença, e eu acho que a gente está conseguindo fazer diferença com respeito ao tema do que são as necessidades de cuidado num país como o nosso. Pobre, desigual, com escassa inversão do Estado em termos de políticas diretas voltadas ao cuidado, com a ausência de uma articulação de políticas públicas e com todo um conjunto de discriminações com respeito não só a quem cuida, como a quem é cuidado. Né? Então, eu acho que é um enorme prazer receber o pessoal da Fundação SEAD, que nem é receber, nós somos parte disso, nós nos sentimos meio SEAD, e quanto mais a gente trabalha junto, eu sinto que o pessoal do SEAD se sente meio parte também da gente, quer dizer, enfim, já que é necessidade familiar, somos uma família, e vamos tocar uma bela de uma conversa hoje, nesse formato que eu brincava, tipo C, de evento. Né? Hoje as meninas terão um tempo um pouco maior, 45 minutos, porque a gente não tem texto, quer dizer, nenhum de nós leu um texto prévio. Tá? Alguns de nós andamos sapeando esses slides que elas vão apresentar, mas é tudo surpresa, então elas vão falar um pouco mais do que habitualmente seria esperado se a gente tivesse rodado um texto antes, mas o compromisso é de que a gente possa contribuir nos 45 minutos restantes, que já não são mais 45, não serão, em função do que tenha sido posto na mesa na nossa sessão de hoje. Super bem-vindas, a palavra com Maria Paula, e todo mundo já fica convidado para a próxima quinta-feira, a continuidade dessa mesma discussão sobre necessidades familiares de cuidado, com a equipe do CEDEPLAR, liderada por Simone Pajman. Bom, obrigada, Nádia. Bom dia a todos. Eu vou fazer a apresentação, mas eu queria dizer que a autora principal de todo esse processo, desse trabalho realizado na Fundação SEAD, foi a Paula Montanher, que coordenou a pesquisa dentro do SEAD, fez a interlocução, né, como a Nádia diz, a gente fez um trabalho em conjunto com a equipe da pesquisa. Então, não sei se a Paula está, não estou conseguindo ver as pessoas, mas, enfim, eu estou só apresentando, porque a autora mesmo, a pessoa que coordenou todo o projeto foi a Paula, tá? Bom, a gente vai falar um pouco dessa pesquisa, que é uma pesquisa experimental sobre as necessidades de cuidados das famílias em São Paulo, né? E a gente teve alguns desafios, né, para realizar a pesquisa, né? Primeiro foram os aspectos metodológicos, tanto que a pesquisa se insere no segmento de estatísticas experimentais, porque a gente não conhecia, não tinha uma mensuração sobre qual é o universo que a gente está pesquisando, né? Qual é o tamanho desse universo, quantas são as famílias que necessitam de cuidados, a gente não tinha esses dados, então por isso que a gente está trabalhando nas estimativas disso e no âmbito das estatísticas experimentais, e a gente resolveu fazer essa análise, né, trabalhando com segmentos populacionais específicos, que são crianças até 6 anos, idosos, pessoas com deficiências e pessoas com doenças crônicas. Tá? Porque a realização da pesquisa, né, eu estou falando aqui para pessoas que sabem muito mais do que eu sobre o porquê realizar uma pesquisa desse tipo, né? Mas tanto pela importância da economia do cuidado, né? A gente tinha, né, segundo a OIT, 381 milhões de trabalhadores mobilizados nessa área no mundo, né? Isso foi antes da pandemia.
o potencial que isso tem de se tornar uma frente de expansão de emprego, né? Então, com o envelhecimento populacional, com tudo, a gente vai ter uma demanda cada vez maior de cuidadores, né? E falta uma política pública para isso, que pense isso, tanto para a formação de cuidadores e como as famílias possam ser atendidas por isso, né? Então, falta o Estado nessa história, mas, enfim, ele pode ter o potencial de ser uma grande geração de empregos, e no Brasil isso tá na agenda, né? E não, a gente não está vendo hoje uma política específica para isso. Então, tinha todo esse potencial, e a nossa própria realidade, né, que as famílias aqui no Brasil são as principais responsáveis por cuidar das crianças, dos idosos, das pessoas com doenças crônicas, com deficiência. Apesar de crescer a demanda por cuidadoras, a gente viu que ela é minoritária, né? E então, dado esses 3 grandes segmentos, né, eu tenho muitas pessoas mobilizadas nessa área, isso é um grande potencial para a geração de empregos. E como se dá o arranjo no Brasil, a gente resolveu, em conversa com a equipe da Nádia, fazer essa pesquisa, né? E eu só vou falar que a gente está agora, os dados estão disponíveis, tudo, mas a gente está entrando numa segunda etapa dessa área, que a gente vai fazer no segundo semestre, provavelmente, uma pesquisa sobre emprego em plataforma, né? E um dos segmentos que a gente vai tentar investigar é quem trabalha com cuidado a partir do emprego em plataforma. Não sei se nós teremos casos suficientes para isso, mas a gente vai tentar investigar esse segmento, né? Bom, como é que a gente fez a pesquisa? A gente foi um survey, né, uma pesquisa por amostragem, a gente fez 2 modos de coleta. Como eu falei, a gente não conhecia o universo da pesquisa, então a gente partiu para montar um cadastro, né? Então, a gente fez primeiro uma pesquisa para o estado de São Paulo, para a população do estado, usando o URA, né, que é o robô, tentando delimitar ali qual seria uma população de famílias que tinha alguém no domicílio que necessitava de cuidados. Num segundo momento, a gente voltou a esse universo, a essas famílias, fazendo uma entrevista por telefone, por CAT, com outro questionário, um questionário mais completo. A gente também completou essa pesquisa com o CAD único, porque a gente tinha uma dúvida, né, de que usando o robô, né, usando o telefone, eu não deixaria de fora uma parte expressiva da população, né, que não seria alcançada por isso. Então, a gente trouxe algumas informações do CAD único para compor o cadastro para a pesquisa ENCAT. Então, quando a gente constrói o cadastro de referência, né, a gente fez na pesquisa por URA 4 perguntas sobre demanda por serviços de cuidados, né? A gente foi de carona numa pesquisa que a gente já fazia desde 2020, na pandemia, que era a pesquisa Monitor Covid. Tá? Então, a gente foi fazendo essa coleta de março de 20 até setembro de 21, a gente foi montando um cadastro. Tá? Aí, como eu falei, né, para neutralizar possíveis viés de seleção da coleta por telefone e tal, a gente adicionou a esse cadastro os endereços das famílias que estavam no CAD único em dezembro de 20 e que residiam em setores censitários classificados como os vulneráveis pelo IPVS de 2010, e tinha pelo menos uma criança como um membro da família, ou uma pessoa deficiente, ou uma pessoa idosa, 60 anos e mais, né? Aí nesse grande cadastro que a gente montou, a gente já referenciou todos os endereços e atribuímos o setor censitário de 2010, dado que a gente ainda não tem os dados de 2022, né? A gente não conseguiu trabalhar com todos os endereços que nós coletamos informações, mas a grande maioria, 99%, nós conseguimos identificar, e esse 1% que nós não identificamos, nós excluímos da análise. As perguntas que nós fizemos são perguntas muito simples, né, para identificar se naquela família tinha alguém que precisava de cuidado. A gente perguntava se ele tinha crianças com menos de 6 anos, se tinha algum morador que necessitava de cuidados especiais, como idosos, doentes ou com alguma deficiência, se a família teve alguma ajuda externa para tomar conta das crianças ou dos adultos que precisam de cuidados, e como que ficou a situação na pandemia.
né? A questão 1 e a questão 2 fomos que nós usamos para construir esse cadastro de domicílios. A pesquisa, né, como eu falei, ela se insere no âmbito das pesquisas experimentais, como ela tem 2 modos de coleta, então, de maio de 20, né, de 21 até agosto, a gente fez a coleta por URA, e de setembro até março de 22, a gente fez a pesquisa CAT, tá? Como eu falei, né, o nosso universo é formado por famílias com crianças com menos de 6 anos, famílias com pessoas de 60 anos e mais de idade que declararam necessitar algum tipo de cuidado, e famílias com pessoas que alegaram ter alguma doença crônica ou deficiência e necessitar de algum tipo de cuidado. Como doenças crônicas, nós usamos as definições, nós nos baseamos muito na Pesquisa Nacional de Saúde, nas situações que a pesquisa identifica. Ela investiga, né? Então, nós entendemos que, como doenças crônicas, era o respondente ao seu informante, declarou ter hipertensão, diabetes, artrite, ou reumatismo, dificuldades de mobilidade, problemas crônicos de coluna, dorte, depressão, Alzheimer, ou seja, uma série de doenças, né, que nós nos baseamos no que é investigado na PNS, e deficiências também, né, como que eles definem, né, o respondente, o seu informante, declarou ter permanentemente muita dificuldade ou impossibilidade de enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, levantar objetos, ou declarar ter alguma limitação das funções mentais e intelectuais. Nós usamos essa definição, ela entrou mais, na verdade, quando a gente foi no CAT, né, na pesquisa por telefone, em que a gente pôde fazer um certo filtro disso, porque no URA foram aquelas perguntas que, na verdade, serviram para fazer o primeiro filtro do que era o universo. Aí depois, nesse universo, nós vamos novamente, perguntamos novamente, e aí a gente consegue ter uma visão melhor sobre esse quadro de pessoas que precisam e necessitam de cuidados. Bom, a partir da pesquisa, do questionário, né, nós fizemos uma adaptação da escala de CATES, né, das atividades da vida diária, para análise da situação de pessoas de 6 anos e mais, né? Então, eu tenho a escala de CATES, que trabalha com as AVDs básicas, e nós fizemos uma adaptação para o uso do questionário. Então, por exemplo, a escala de CATES considera tomar banho. Nós perguntamos se ele tinha alguma dificuldade para tomar banho. Uso do vaso sanitário, nós perguntamos sobre o uso do banheiro. Eles perguntam individualmente, vestir-se, dificuldades em vestir-se, alimentar-se, nós usamos isso numa única pergunta. Transferência, né? Sentar, deitar, inclusive, nós trabalhamos com levantar da cadeira, cama, caminhar entre cômodos. Continência, a gente não investigou. Então, aí, a partir dessas questões, tomar banho, uso do banheiro, alimentar-se, vestir-se, pentear-se, levantar-se da cadeira, cama ou caminhar entre cômodos, a gente adaptou também a escala, né? Então, independência, para nós, realiza todas essas atividades básicas. A semidependência não faz uma das AVDs básicas, ou seja, banhar-se, vestir-se, uso do banheiro. Dependência incompleta, né? Além de uma das AVDs básicas, não faz uma das funções vegetativas, levantar-se da cadeira, cama ou caminhar, e a dependência completa, ele tem todas as AVDs comprometidas. Então, um dos resultados da pesquisa foi esse, adaptar essa escala para um survey para pessoas de 6 anos e mais. A outra escala que nós adaptamos foi a escala de Lawton Broad, e, na verdade, novamente, né, ele tem os itens, eu não vou passar todos os itens, mas ele tem os itens em que ele faz a classificação nessa escala, a gente fez uma adaptação para o survey, tá? E aí eu tenho os resultados. Eu não falei tudo da metodologia, mas a gente teve alguns desafios importantes, como a Nádia até já falou, né? Assim, a gente não sabia muito bem, às vezes, se iria dar certo ou não, teve da expansão, da mensuração dos dados indo para um universo, tal, e essa adaptação das escalas, né? Então, os principais resultados, tá? Então, em 2021, nós estimamos
que 42% das famílias do estado de São Paulo tinham algum membro que necessitava de cuidados, tá? Isso pela percepção dos próprios moradores, tá? Então, ou porque tinha criança com menos de 6 anos, ou porque tinha um idoso que necessitava de cuidado, ou porque tinha um adulto com alguma doença crônica que necessitava de cuidado, na visão da família, ou se tinha alguma pessoa com deficiência. Os núcleos familiares que demandam algum tipo de apoio são famílias que têm, em média, 3,2 pessoas, e há 16% de famílias unipessoais entre idosos, ou seja, eu tenho 16% de famílias unipessoais entre idosos que necessitam de cuidados e é uma única pessoa. Há uma forte concentração em rendas do trabalho mais baixas, 50% dessas famílias recebiam no máximo 5 salários mínimos, sendo esse valor entre 1 e 2 salários mínimos para 30% delas. 24% das famílias, 1,5 milhão, tinham crianças com até 5 anos completos, sendo que 84% dessas famílias tinham uma criança nessa faixa etária. 14% possuíam 2 crianças, 2% tinham pelo menos 3 crianças. A maior parte das escolas para as quais foram a partir de 22 são públicas e as acolhem por até 6 horas, ou seja, elas ficam na escola até 6 horas, o restante, ele basicamente convive com o núcleo familiar. 13% das famílias, correspondendo a 1,7 milhão de pessoas, né, de 6 a 59 anos, com algum tipo de deficiência física, auditiva, visual ou intelectual. 75% fazem tratamento contínuo e 52% têm necessidade de apoio para chegar aos locais de tratamento. Então, aí a gente tem a questão da importância do transporte público. Eu estou falando de famílias de baixa renda e que precisam de apoio fazem tratamento contínuo, precisam de apoio para chegar a esse tratamento. Então, a gente tem a importância do transporte público adaptado para essas necessidades, né? 29%, 3% de famílias, 3 milhões de famílias, desculpe, informaram ter idosos com algum tipo de necessidade. 3,8 milhões de pessoas, né, corresponde. A maior percentual com dependência completa a partir dos 75 anos, são 288 mil famílias em que tem alguém com dependência completa. Mais 720 mil nessa faixa etária precisam de ajuda para tarefas rotineiras. 58% dos idosos têm tratamentos contínuos. Oi? 58% dos idosos fazem tratamentos contínuos, parcela que alcança 66% entre aqueles com 75 anos e mais. Um resultado importante foi que a idade mais avançada das pessoas não aumenta a proporção de cuidadores. Então, é praticamente igual entre as famílias com idosos de 60 a 70 anos, né? São 19% dessas famílias têm cuidadores, e aqueles com 71 anos e mais, 20% dessas famílias têm cuidadores. Entre as 42% das famílias, 37% tinham enfermos de 6 a 59 anos, metade dos quais tinham doenças crônicas do tipo diabetes, pressão alta, e que podiam ser tratados com cuidados básicos alimentares, exercícios e medicação constante. As famílias com necessidade, né? Então, como é que se caracteriza essas famílias, né? Então, elas têm, em média, 3,2 pessoas na família, é um número muito próximo ao tamanho da família hoje, que está em 3,1. 15% dessas famílias tinham crianças, né? Como eu já tinha falado, né? Até 5 anos, e aí eu tenho uma família de 4,3 membros em média, uma família maior. 29% das famílias tinham só pessoas de 6 a 59 anos, né? 3,7 o tamanho da família, ou com doenças crônicas, 3,4. Aí, quando eu estou falando de famílias com pessoas mais velhas, né? 41% tinham pessoas de 60 anos e mais, e aí eu tenho menos de 3 pessoas em média na família, 2,4 é a média. 15% das famílias tinham mais de uma pessoa com necessidade de cuidados, né? Então, desses 42% de famílias no estado que tem alguém que necessita de cuidado, 15% delas tinham mais de uma pessoa com necessidade de cuidados.
50% das famílias recebe até 5 salários mínimos, 30% de 1 a 2, né? O número médio de pessoas que trabalhavam oscila entre uma pessoa ou duas, tá? 10% só tinham mais de 5 salários mínimos de renda, tá? E isso, quando a gente olha famílias com pessoas com deficiência, isso é 6% só, tá? Entre os outros contingentes, né, com crianças até 5 anos, com idosos, a gente não vê muita diferença nos percentuais, tá? Então, isso aqui reflete muito a distribuição de renda, né, da população, né? Quando a gente fez uma série de perguntas sobre como foi o cuidado na pandemia, né? Então, o que a gente vê é que, na pandemia, as crianças pequenas estiveram apenas cuidadas pela mãe e outros parentes, né? Com uma limitada oportunidade de convivência social e aprendizado. Nos pós-pandemia, essas crianças transitam entre a escola, né, creche pública, onde vão passar, em média, 6 horas, e o cuidado da família, com necessidade de apoio, caso a mãe trabalhe fora. A gente viu depois, quando nós estudamos as cuidadoras, o que a gente vê é que, no caso das crianças pequenas, é a mãe que cuida, trabalha fora, em vários casos, e cuida dos afazeres domésticos, né? 79% das crianças com até 7 anos que frequentam escola pública, tá? E 50% das crianças com até 3 anos e 84% das que têm 4 a 5 anos têm permanência de até 6 horas diárias. Entre as pessoas com 60 anos e mais, né, 58% delas faziam algum tipo de tratamento contínuo de saúde, reabilitação física, mental ou fisioterapia. E só 3% eram atendidas em suas casas. Então, para obter esses serviços, mais de 1/3 dos idosos usavam serviços pagos e 66% gratuitos, tá? Entre as que tinham 60 e 64, a gente tem metade dessas pessoas realizavam tratamento contínuo, mas elas iam ao local de tratamento público. Quando a gente está na faixa maior, né, de 65 a 74, esse percentual vai para 56%, e em 75 anos e mais atinge 66% de pessoas que realizavam tratamento contínuo e que iam até o local do tratamento, tá? Quando eu estou falando agora de 6 a 59 anos, eu tenho 66% das pessoas que declararam necessidade de cuidados com doenças crônicas e 76% que declararam ter sequelas de acidentes ou longas hospitalizações, tá? Entre as pessoas com deficiência, 73% fazem tratamento contínuo. A necessidade de ajuda, né, ela alcança o dobro das pessoas de 65 anos e mais, em comparação com a que tem até 74 anos, né? Então, quando eu comparo esses dois segmentos, né, eu tenho que 23%, 288 mil pessoas, 75 anos e mais, estavam completamente dependentes, pensando na escala de CADS, né? 15% dessas 191 mil pessoas em semidependência, né? Então, ela não realiza pelo menos uma função, banhar-se, vestir-se, ou ir ao banheiro sozinho, ou dependência incompleta para pessoas de 75 anos e mais. Não se movimenta entre os quartos, por exemplo. 62% das pessoas com 75 anos e mais eram independentes para realizar as atividades básicas da vida diária, tá? E, né, o resultado que eu dei anteriormente, né, 23% tinham dependência completa. Quando a gente olha a escala que mede a perda de habilidades instrumentais, né, para pessoas com deficiência, a gente tem a necessidade de apoio, né, vê a necessidade de apoio, o que a gente vê é que metade delas, 52% das pessoas com deficiência, indicaram precisar de ajuda para chegar aos locais de tratamento. 4 em cada 10 precisam de apoio para tomar remédios e fazer compras. E 3 em cada 10 precisam de apoio para as atividades domésticas, preparação de refeições leves.
Era isso, o que a gente te fez até agora, né, nos resultados, mas só para lembrar para vocês que todos os dados, todos os bancos de dados estão disponíveis e para nós seria muito importante que quanto mais ele for usado, melhor. Para nós estamos disponíveis, inclusive, para tirar dúvidas, para pensar em outros recortes, porque, por exemplo, tem um recorte territorial que eu acho que seria super importante fazer análise, que é trabalhar olhando os moradores das áreas mais pobres, principalmente da região metropolitana de São Paulo, que a gente tem um índice que classifica o setor censitário, né, que é o índice de vulnerabilidade social, entre muito vulneráveis e menos vulneráveis. Então, seria bem interessante fazer uma análise usando esse recorte, né? Como que é o arranjo, né? Como se dá o cuidado entre as famílias que moram em áreas mais ricas e as famílias que moram em áreas mais pobres. Então, para nós seria super importante, estamos disponíveis para liberar o banco de dados para vocês com esse recorte. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, Paula. Eu não sei se alguém mais da equipe que está por aí acompanhando gostaria de palpitar, dizer alguma coisa. Aberta a possibilidade e aberta para todos nós, para comentarmos. Eu estou fazendo a listinha, Simone. Nádia, eu estou só batendo palma por enquanto, mas eu quero entrar Ai, na fila desculpe, meu também. óculos não... Mas eu quero entrar na fila também. Então, pronto, pode ir. Já? Já a fila está aberta. Eu não estou vendo mãozinha ainda aqui. Eu vi uma mãozinha aí. Foi? Deixa eu ver. Eu acho que era de lá do CA. De quem que era, gente? Ela sumiu. Era... Ai, deixa eu ver aqui. Bom Não, pelo dia, momento, Nádia. não. Aí, Rosana. Rosana? Por algum motivo, a mãozinha, o Outlook, a câmera hoje aqui está tudo em slow motion. Então, eu acho que eu já levantei umas 3 vezes a mãozinha e ela não apareceu. Eu queria Fale um pouquinho mais perto do microfone. Ah, tá, é o microfone. Agora, beleza. Eu queria comentar um pouco em cima do que a Maria Paula falou, do ponto Não de vista... resiste em dizer que é uma alegria ver a Fundação SEAD ao fundo. É um desafio nosso realmente fazer essa coleta. Sempre eu coloco uma frase emblemática que é assim: pesquisas complexas com aspectos familiares e domiciliares por telefone. Sempre temos que entender que essa lógica ela traz uma série de desafios, em especial que você não está face a face com a pessoa. Então, eu vou dar um exemplo de um único caso emblemático, mas é para a gente ter assim, a dimensão do cuidado que a gente tem que analisar esses dados. Os coletores indicavam para mim, Rosana, eu peguei um senhor, 35 anos, disse que não tinha problema nenhum e que não precisava de nada. Ok. Para complementar o questionário, que faltava uma outra pessoa, no segundo telefonema, o filho dele atendeu e falou, não, vamos refazer o questionário do meu pai. Ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem aquele, ele listava uma série de problemas. Então, são questões sensíveis ao telefone que eu não tenho o que fazer do ponto de vista da coleta, porque se eu estou face a face, eu crio uma intimidade maior durante a entrevista. Agora, por telefone, eu tenho que aceitar, eu não estou vendo a pessoa. Então, eu falo esse caso bem emblemático assim, porque esse foi um dos desafios. E o desafio do quadro de moradores, eu vi que no começo você falou que a Mais perto, Rosana. Eu vi que você falou que a Simone não dormia. Nós não dormimos, realmente, nós não dormimos porque assim, a aplicação dele foi possível graças a um trabalho pós-campo. E o trabalho pós-campo não é o problema do trabalho, não é a atividade. São as inferências que você se vê obrigado a fazer na ausência de resposta de um determinado quesito. Então,
Então, você vai inferindo para fazer as correções para ele ficar inteligível do ponto de vista de base de dados. Então, era só essas duas preocupações que sempre nós, na questão da coleta, temos que ter essa preocupação de que, olha, o dado está lá, mas o percorrido para ele chegar até lá requer um envolvimento e uma retaguarda que faz algumas inferências, com toda a nossa experiência tal, mas sempre você está mexendo na questão da acurácia do dado, até onde eu consigo fazer a inferência, até onde é um limite tênue, né? Assim, às vezes você liga de novo, mas já é outro momento, a pessoa não pesquisa sobre o quê, aí de repente ele já queria mudar, não, peraí, eu não posso fazer isso. Eu tenho que preservar o momento da coleta e ir corrigindo o que dá. Então, era mais essa preocupação sempre o que é a nossa visão de realidade, né? São pesquisas quant realizadas por telefone, tema complexo. Então, tá na dúvida se aquele percentual é bom, se é ruim, pega leve nas palavras. Pega leve nas afirmações. Mas é um prazer também estar com vocês aqui, viu? Um abraço. Eu posso complementar, Nádia? Claro. Então, eu acho que a gente tem esse tipo de experimento que a gente fez, né, que a Rosana já colocou bem, né, a forma de coleta por telefone, né? Na verdade, a gente está vivendo, né, a gente vive hoje uma crise do survey clássico, né? E a gente tem muito hoje essas questões, várias formas de coleta de dados, que, por um lado, eu consigo trabalhar com amostras muito maiores, mas essas amostras são muito mais complexas em termos de inferência. Então, eu trabalho muito mais agora nas calibrações, vamos dizer assim, na cozinha da amostra agora, eu trabalho muito mais no pós, tentando modelar os dados, né, do que a gente fazia antes, quando a gente fazia os surveys clássicos, presenciais, amostra aleatória. Então, eu acho que isso é também, por isso que a gente está colocando isso como experimental também, porque foi e é para nós um grande aprendizado a gente trabalhar com esse tipo de coleta e o que eu posso fazer. Agora que a gente vai para a pesquisa de trabalho em plataforma, a gente também vai adotar uma outra forma de fazer essas inferências, né? Então, é uma forma que a gente acha que é irreversível, ou seja, cada vez mais difícil fazer uma pesquisa por amostragem, um survey da forma como de presencial, aleatória, vou no setor, no domicílio, vai ser cada vez mais difícil, é irreversível trabalhar com outras coletas de dados. Então também você vai ter que trabalhar com outros problemas, outros problemas metodológicos, que é o que a gente hoje no SEAD estamos tentando, na verdade, nos apropriarmos de algumas ferramentas que nos ajudem a essa mudança de paradigma sem precedentes na história do survey. Tá? Era isso. Alguém mais do grupo? Então, Simone. Boa. Obrigada, Nádia. Gente, brigadíssima. É um enorme prazer ouvir vocês falarem sobre essa pesquisa, né? Essa pesquisa que nós estamos assim, tão entusiasmados em poder, né, colocar a mão nesses resultados, explorar eles junto com vocês. É super desafiador, e achei que Rosana ia relatar aqui minuciosamente, como ela nos relatou numa outra reunião, a aventura de tentar entender pelo telefone as relações familiares. Rosana, depois que você contou aquilo uma vez, eu sempre volto a isso quando eu estou dando aula de demografia da família, no tópico como montar as relações familiares a partir das informações das pesquisas. Né? Eu começo falando, vocês estão achando que é fácil? E conto a história que você nos contou sobre a dificuldade da pessoa. Não sei se você lembra que você contou que as pessoas que estavam entrevistando ficavam com o papelzinho do lado tentando montar a forma da família a partir do que as pessoas iam respondendo de uma forma bem atabalhoada, né? Não, porque esse aqui
é meu pai, agora esse outro aqui é meu filho, o outro é meu cunhado, não, mas esse cunhado não é marido da minha mulher, ele é... Enfim, você tem que colocar isso tudo naquela matrizinha que a gente acha que são, né, que é fácil de montar. Quando a gente acha que é fácil de montar, a gente está pensando numa família que tem um pai, uma mãe e 2 crianças, aí é fácil de montar mesmo. Qualquer coisa que saia disso fica impossível, mas a gente precisa desesperadamente disso, né? Aí eu queria fazer 2 comentários, assim, que eu vou fazer bem rapidinho. Um deles é que eu vou falar sobre isso na semana que vem, mas eu não sei se vocês estarão, vocês, meninas do SEAD, quer dizer, adoraria que vocês estivessem, porque eu acho que esse é um diálogo que eu acho super importante que a gente continue tendo. Que o que nós estamos vendo, do nosso ponto de vista, a gente está tentando juntar informações, peças de informações que estão na PNAD, com peças de informações que estão na POF, e, obviamente, essas 2 pesquisas elas se ressentem de ser colocadas para conversar, porque elas não foram feitas para isso. Né? Então, com isso, a gente fica capenga nos nossos resultados. E tudo, assim, a minha principal conclusão de tudo que eu estou vendo desses dados, não sei se o pessoal da equipe que tá comigo, né? Jordana está aqui, Fatinha está aqui, acho que a gente tem trabalhado assim, super intensamente em cima desses dados, e a minha sensação principal é assim, é que eu amaria ver uma pesquisa que tente olhar para os cuidados, para toda a parte de cuidados que são, de alguma maneira, resolvidas no âmbito do domicílio, de uma maneira mais completa. Então, assim, eu tenho crianças que precisam de cuidados, e eu tenho também, talvez, idosos que precisam de cuidados. Como é que é o conjunto desses cuidados? Tem alguém do domicílio que fica, né, tantas horas por conta dessas crianças. Essas crianças passam tantas horas na escola, depois elas têm um período do dia que elas ficam com a vizinha, né? Enfim, o conjunto das atividades e, mais ainda, a contratação de um trabalho doméstico remunerado que não seja especificamente de cuidado. Eu tenho a impressão, não por essa apresentação de hoje, mas pelo que eu lembro do que nós já discutimos desse questionário, que vocês têm, se não tudo, vocês têm quase tudo isso, né? E que assim, toda essa experiência do cuidado das pessoas necessitadas numa única pesquisa. Né? Eu queria exatamente olhar agora esses dados para ver se a gente consegue fazer isso que a gente está fazendo, juntando PNAD com o POF, através da pesquisa de vocês. Um outro comentário que eu queria fazer rapidinho, porque já que fui eu que insisti tanto com essa coisa de quais são as características das relações domiciliares, né, as relações familiares dentro do domicílio, naquele slide que vocês têm, como são os domicílios que necessitam de cuidados, deixa eu ver que slide que é este, é o 12, que vocês mostram a distribuição, quantos que tinham... Não, espera aí, é esse mesmo? Não, é o anterior, é o 11. É o 11. Que são dois slides que têm esse nome. Como são os domicílios que necessitam de consegue cuidados? colocar, Maria Paula? Consegue, mas seria ótimo. Até eu vou ficar com mais facilidade de lembrar o que eu queria dizer. Isso, não é esse. 11, como são os domicílios? Esse. Essa coisa é ótima, porque vocês estão cruzando os tipos de necessidades que os domicílios têm. Então, é assim, se tem só criança até 5 anos que precisa de cuidado, se tem só pessoas de 6 a 59 com deficiência, se tem só idosos acima de 60, ou se tem mais de uma pessoa com necessidade de cuidados. Então, essa classificação está ótima, né? Esses percentuais aí que você tem aí na sua à direita, nessa slide, eles somam 100%, então dá essas 4 categorias exaustivas. Mas no gráfico, vocês colocam essa distribuição em responsável sem cônjuge, responsável com cônjuge. O que essa categoria responsável sem cônjuge está mostrando é que esse grupo de domicílios que tem responsáveis sem cônjuge é um grupo mais envelhecido. Então, provavelmente, responsável sem cônjuge não é porque você tem mães aqui com crianças pequenas e sem os cônjuges. É muito mais porque aqui você tem
provavelmente mulheres idosas, viúvas, que estão sozinhas. Então, a sugestão que eu queria fazer para vocês é de separar isso assim. Vamos pegar os domicílios com crianças com necessidades. Qual que é a composição deles? São monoparentais, são biparentais, são estendidos e tal. Os domicílios que têm idosos com necessidade de cuidados. Qual que é a composição domiciliar deles? Então, é estendido, é só um casal de idosos, idosos com filhos, enfim, só abrir isso aí. Claro, estou entendendo que vocês fizeram uma apresentação super sucinta e tal, mas isso é porque eu fiquei curiosíssima de ver esse resultado aberto aqui por cada tipo de necessidade com sua composição familiar. Era isso. Desculpa se eu me alonguei, Nádia. Muito obrigada, gente. Foi um prazer ouvi-las. Não, bacana. Não, bacana o comentário, porque isso é uma coisa que nos... Daniel está na fila, não vou passar na sua frente, mas só para dizer, eu acho que esse tipo de entrada é uma entrada que nos ilumina muito, né? E permite dialogar com a literatura, né? Porque você tem todo um braço de literatura que está pensando o que são necessidades de cuidado de crianças, o que são necessidades de cuidado de idosos, e aí se a gente consegue olhar como que são os arranjos, onde um tipo ou outro de demanda é dominante, ou onde, pior ainda, eu tenho a convergência de múltiplas dessas demandas, e uma coisa também que a gente olha pouco na literatura, que são as pessoas com deficiências crônicas, né? A gente está olhando os idosos e as crianças, né? Mas as necessidades não acabam aí, nesses dois polos, né? Daniel, desculpe, a ponga. A ponga é uma linguagem de baiano. Depois você me explica o significado. Gente, bom dia. Não é pior, porque é do tempo que a gente pongava em bonde, Daniel. Além de ser de baiano, é de um certo grupo etário, porque se pongava no bonde, você imagina, supunha que existia bonde rodando para você pongar, certo? Vai lá. Não, eu só queria mencionar que tem uma pessoa que fez um comentário aqui no chat, depois seria bom dar uma olhada, tá? Eu me lembro que teve um seminário de lançamento da pesquisa antes dela começar. Estou enganado? Eu tenho uma lembrança que houve um evento e eu não pude assistir, tá? Então, Só o que eu interrompo para conheço... completar a informação. No começo, eu tinha dito, houve sim, em novembro, um seminário de lançamento. A gravação desse seminário está no ar, na íntegra, no site do nosso projeto. E a gravação também é disponível se vocês entram pelo site da Fundação SEAD, que isso está no espaço do YouTube. É um evento bem bacana. Foi em novembro do ano passado. Estava fazendo essa fala justamente para me desculpar que não consegui assistir o seminário, e o que eu conheço dessa pesquisa é a partir dessa apresentação, tá? A apresentação permite a gente ter um vislumbre, mas claro que concordo com o que Simone falou, enfim, que tem outras questões que nos inspiram, enfim, alguma curiosidade, enfim, as tabelas, o questionário completo. Eu não sei se o que você... imagino, eu tenho a impressão que vocês mostraram um pedaço do questionário. Isso tudo depois a gente vai... já entendi que teremos acesso e acho que vai ser interessante. Achei bastante ousada essa metodologia de pesquisa com robô por telefone. Embora eu seja uma pessoa que sempre bata o telefone, enfim, que é um termo também geracional antigo, né? Bater o telefone, se é uma ligação automatizada, tá? Por coincidência, estou fazendo uma pequena pesquisa que é muito mais simples que a de vocês, que é uma pesquisa com egressos, que são entrevistas por telefone, né? Mas aí as entrevistas elas são feitas por pessoas e está sendo um processo bem interessante, inclusive porque a gente consegue adaptar o questionário enquanto a pesquisa vai andando, à medida em que questões novas vão surgindo, tá? Não sei se essa é uma questão que vocês se depararam com essa necessidade
de fazer ajustes, de perceberem que tinham questões que não estavam dando conta desse universo, né? E como lidar com isso, tá? Eu queria comentar mais especificamente duas questões, tá? O conceito de cuidado, né? Enfim, adotado por vocês, e a opção pela utilização das escalas clássicas antigas de avaliação funcional, como a escala de Katz e a escala de Lawton, tá? Cuidado, como já conversado nesse espaço várias vezes, é um conceito polissêmico, né? Mas ele não é só um conceito polissêmico, ele também é um conceito em disputa, né? No nosso país, enfim, nas realidades sobre as quais nos debruçamos, né? Alguns elementos dessa disputa. Será que o cuidado é uma questão que pertence ao campo da saúde, especificamente? Né? Porque o cuidado é uma palavra que vem sendo apropriada no vocabulário do campo da saúde praticamente como sinônimo, né? Existem, por exemplo, o Ministério da Saúde trabalha com as linhas de cuidado, ponto. Não é linhas de cuidado a doenças ou linhas de cuidado à saúde do grupo tal, é linhas de cuidado, ponto. Claro que depois a gente, enfim, existem em instituições do campo da saúde a coordenação do cuidado, ponto. E de que cuidado se está falando, né? Então, de que cuidado estamos falando aqui? Faço essa provocação porque tenho a impressão que a visão que norteou a construção do questionário, enfim, das perguntas, da abordagem, é uma visão muito permeada por um conceito mais medicalizado do que é o cuidado, tá? E eu acho que isso é algo que merece a nossa reflexão, enfim, quer dizer, um certo distanciamento ou um certo olhar sobre a pesquisa como uma fonte de dados, tá? As próprias, enfim, por exemplo, elencar as doenças crônicas, e não que não seja uma fonte importante de informação, mas a correlação entre determinadas doenças crônicas e as doenças também estão relacionadas à forma como a sociedade interpreta determinados aspectos na relação sociedade, enfim, homem-natureza, enfim, não sei se, enfim, não quero, se eu estiver me estendendo, me interrompa, mas já vou tentar concluir, tá? E existe uma discussão hoje, né, em relação ao uso das escalas, né, e essa discussão vem do movimento das pessoas com deficiência, a questão do capacitismo, enfim, que existe uma crítica sobre essas escalas antigas, né, de Katz, de Lawton, é que elas focam no indivíduo e não enxergam outras questões, por exemplo, do ambiente em que elas estão, em que essas pessoas estão inseridas, né? Então, até uma questão, por que vocês não optaram por algum instrumento derivado, por exemplo, o da CIF, né, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, que está sendo contemporaneamente mais utilizada, ou de outros instrumentos, por exemplo, eu sei que na área de saúde da pessoa idosa não se usa mais Katz e Lawton, se usa VES 13, tá? Que tem questões diferentes, me parece até um pouco mais interessante.
Mas uma imagem me vinha à cabeça, né, enfim, assistindo a apresentação, apenas para exemplificar isso. Enfim, são dos... Aqui no Rio de Janeiro, as comunidades mais pobres, elas ficam nos morros, tem escadarias que são barreiras de acesso, assim, enfim, impossíveis para muitas pessoas idosas. E se você aplicar uma escala, vai parecer que, vamos dizer assim, é ela que não consegue se locomover, mas a barreira está no ambiente, porque quem é que consegue descer 600 degraus sem corrimão, por exemplo? Tá? Apenas para citar um exemplo. Tá? Então, as questões, enfim, enfim, o que me... Uma outra pergunta, enfim, também não quero me estender, enfim, o quanto de perda que vocês tiveram em relação às pessoas que responderam, eu não sei se estava nessa apresentação, posso ter piscado nessa hora, em relação ao universo de pessoas que respondeu a entrevista inicial robótica telefônica e as que aceitaram conversar, que pode, enfim, sempre tem uma... Existem desconfianças, as pessoas podem desconfiar também, né, de darem informações pelo telefone, essa também é uma dificuldade, concordo com vocês. Bom, e uma outra, enfim, uma outra observação é que quem cuida tem a impressão que aparece pouco. Enfim, a discussão está mais em quem necessita o cuidado, tá? E eu acho que a gente tem um grande interesse aqui nessa pesquisa em entender quem são essas pessoas que cuidam, né? Quais são as condições delas de saúde, de renda, enfim, e outras características, tá? Aí, por fim, tem a impressão que no slide inicial, que fala um dado da OIT, acho, tá? Mas eu teria que verificar na fonte, que aquele número de 380 milhões talvez se refira somente ao trabalho remunerado. E na economia do cuidado a gente tem que considerar também o trabalho não remunerado. Tenho a impressão. É só isso. Obrigada, Daniel. Tinha aqui no site um comentário de Marcos Moreno, que eu vou colocar também no áudio, vai ficar gravado. Gostaria de deixar meu comentário por aqui. Especificamente, fiquei com a curiosidade em relação ao próprio conceito de necessidade e em relação a dois termos que foram mencionados ao longo da apresentação, dependência e independência. Apesar de que ficou bem clara a sua aplicação empírica na pesquisa, fiquei querendo saber mais sobre o enfoque para a definição desses termos. Não estou vendo nenhuma mãozinha levantada adicionalmente, não sei se com esse pacote de pontos... A Helena levantou a mão, perdão. Vou sugerir que depois de Helena, a gente eventualmente volte a vocês, porque acho que a gente já tem uma boa coleção de pontos que valia comentar. Helena. Eu queria só dizer que essa pesquisa é muito importante. Nós não temos praticamente pesquisas quantitativas sobre cuidado no Brasil, essa é a primeira, e acho que realmente uma contribuição muito, muito importante para nós que trabalhamos sobre cuidados e que fazemos pesquisa mais qualitativa do que quantitativa, o que é o caso da maior parte das pesquisas sobre cuidado no Brasil e mesmo na América Latina. Eu acho que, fora as pesquisas da CEPAL, da OIT, etc., a gente não tem pesquisas desse tipo que dá uma visão da necessidade de cuidado, e acho que sobre os cuidadores vai vir mais pesquisas adiante, mas eu acho que eu não vou falar muito, porque justamente eu acho que nós estamos ansiosos por ouvir as respostas a todas as questões que foram colocadas no chat e também pelo Daniel e pelas outras pessoas. Então, eu só queria dizer que uma coisa que é a questão da dependência, que crianças que não são autônomas e idosos com deficiências e com dependência são realmente
categorias muito diferentes e acho que é necessário de separá-las, sobretudo porque os idosos com deficiências e com dependências precisam de cuidadores com formação. E a questão da formação profissional das cuidadoras eu já tinha levantado naquele seminário de novembro que foi feito no SEAD sobre essa pesquisa que elas apresentaram agora. E eu acho que a questão da formação profissional e da formação depende muito realmente de qual é o nível de dependência, o nível de deficiência das pessoas que são cuidadas, e claro que é importante pensar nas crianças e nos idosos na família ao mesmo tempo, mas a necessidade de cuidado e da formação profissional para cuidar de ambas as categorias de pessoas necessitadas é diferente, então acho que é uma questão realmente a pensar. Obrigada. Obrigada, Helena. Antes de passar para a Maria Paula, eu também só queria ecoar estender um pouco do comentário de Helena, ecoando um ponto. Eu acho que não é somente a novidade da pesquisa que deixa um acervo para nós que é estratégico nesse momento, né? E permite a gente estar levantando esses pontos que sem ela a gente não estaria fazendo, né? Mas o que eu acho bem incrível é a velocidade com que vocês reagiram à necessidade de conhecimento nesse campo, entende? De tudo que foi dito por Maria Paula e por Rosana em termos dos desafios que estão postos em você fazer uma pesquisa domiciliar num tema complexo, sensível, sem a presença face a face, sem a possibilidade de você definir amostras representativas, definição por setores necessitários, o que seja, né? E responder. Né? E em um ano a gente já está aqui discutindo segunda rodada de análise sobre esses dados, porque a primeira rodada vocês já levaram em novembro. Eu acho que essa velocidade para reagir, né, à necessidade de conhecimento, eu acho que também é uma coisa, para mim, extremamente louvável, porque o resultado nos é importante, e ele só está na nossa mão agora, no momento que a gente está no fim do primeiro ano desse projeto, justamente porque vocês tiveram essa capacidade de reagir de uma maneira bastante veloz, né? Enfim, palavra com vocês. Então, eu queria falar que eu concordo praticamente com tudo que você falou, Daniel. Eu vou começar a falar da última questão, das cuidadoras, tá? As cuidadoras têm um módulo específico, na pesquisa a gente não falou aqui, mas tem um módulo específico sobre cuidadores, foi a última pílula que a gente divulgou de análise, que é um boletim, e foi o último da pesquisa. Então, está lá o módulo inteiro do questionário. Na verdade, né, quando a gente faz a pesquisa quantitativa, ela é muito dura, né? Ela é muito rígida. Então, a gente trabalhou com um conceito de necessidade de cuidado bem da visão medicalizada mesmo, tá? Então, a gente trabalhou assim, os conceitos ficaram muito frouxos. Por quê? Porque eu não tinha cadastro. Eu não tenho um cadastro de famílias com pessoas com necessidade de cuidado. Eu resolvi montar o cadastro a partir de um robô. Eu não posso me estender na hora de eu fazer a captação em conceitos, em operacionalizar esses conceitos de forma mais clara, porque o que é um robô? Um robô é um autopreenchimento guiado, né? Eu entendo hoje que o robô é melhor do que eu fazer um questionário e pôr na web para a pessoa autopreencher, pelas dificuldades que a população brasileira tem na interpretação dos textos, enfim. Então, o robô ele vai fazer o autopreenchimento. E eu tenho que ser muito simples, direta, com perguntas curtas. Então, na verdade, a gente deixou o conceito de necessidades, isso foi um fator de angústia para mim, porque ele era muito frouxo, né? Então, você pensa, eu vou expandir isso por quê? Né? Quando eu volto para o CAT, que eu vou na pesquisa por telefone, apesar de todos os problemas que a Rosana colocou, eu consigo cercar melhor o que é esse cuidado. Mas, mesmo assim, eu não posso dizer que eu estou operacionalizando um conceito de cuidados, porque eu não consigo fazer isso
perfeitamente. Eu tenho dúvida se eu consigo fazer isso numa pesquisa quantitativa. Até que ponto esse conceito eu consigo aprender numa pesquisa quant? Então, no CAT, a gente tentou cercar por essas definições que eu fui colocando. É uma forma mais rasa de fazer? É. É uma forma que eu vou para a parte que as pessoas do senso comum? Vou. Mais para o cuidado médico, cuidado da assistência e tal. Então, a pesquisa tem essas limitações de tentar entrar nessa questão, mas exatamente assim mesmo, com esse enfoque, né? É muito mais difícil a gente ampliar isso numa pesquisa quantitativa face a face. Imagina numa pesquisa por telefone, tá? Então, realmente, ela é rasa no conceito, porque é o que foi possível mensurar. Hoje, eu acho que a gente poderia fazer o questionário de uma forma bem diferente. Conseguiríamos nos aprofundar muito mais, mas a gente teve que fazer desse jeito, ver os problemas para tentar depois aperfeiçoar. Vou captar na totalidade? Não, não vou. Não vou conseguir. Vou continuar captando pedaços, dimensões disso. As escalas, também concordo com você. Eu acho que a gente pode usar outras escalas. Na época, foi a nossa opção. A questão do entorno, você falou da escadaria, eu fiquei pensando muito, porque a gente está fechando uma pesquisa do metrô de São Paulo, em que a gente tentou perguntar, é uma pesquisa quantitativa, mas presencial, em que a gente pergunta o entorno. E os escadões aparecem aos montes, tá? Não só os escadões, como os buracos, as verdadeiras barreiras. Eu estou chamando até, na pesquisa, eu chamei de barreiras de acesso ao ponto de acesso ao transporte coletivo, né? Eu acho, assim, numa pesquisa presencial, a gente já tem muita dificuldade de investigar em torno, né? E a gente está sempre na percepção do indivíduo. Eu acho que isso que é muito importante. Mesmo a questão de necessidade de cuidado, por mais que eu tente ser objetiva na pergunta, a questão do entorno, eu estou sempre na percepção. O entorno, então, ele é mais afetado ainda pela percepção. Então, eu não sei, a gente não pensou nisso nessa pesquisa por telefone, pensar o entorno, eu acho que ele é super importante, mas eu não sei o quanto a gente ia conseguir trazer de alguma coisa que a gente conseguiria trabalhar. Eu acho que se a gente tivesse, por exemplo, talvez com o censo de 22, a gente tenha uma informação mais rica sobre o entorno dos domicílios. E como eu vou para o setor censitário, talvez eu conseguisse trazer uma informação do entorno, não via pesquisa, mas via base de dados do próprio IBGE, porque o IBGE, em 2010, ele tentou perguntar, vias esburacadas, via nisso, então, se ele melhorar agora, trazer de fora mesmo, trazer essa contextualização para o domicílio de uma fonte externa. Então, assim, eu acho, concordo com tudo, acho super importante isso, só que a gente acabou optando, né, pelo que a gente conseguiria, tinha mais certeza do que conseguiríamos operacionalizar, dado a dificuldade que é trazer um conceito desses para uma pesquisa quant, num questionário fechado, extremamente rígido. E, por exemplo, quando a pessoa necessidade de cuidados, aí a gente põe a escala, põe a dependência baseada naquelas questões todas, né, individualmente, né, ali, né, dentro de um lugar. Tem muita gente que é independente, né, e necessita de cuidados por outras questões, tá certo? Que a gente não consegue cercar tudo. Então, eu acho que hoje a gente aprendeu que o questionário poderia ser muito diferente, mas mesmo assim seria parcial, né? E tem uma questão que você fala, da pesquisa que você está fazendo, né? Você falou sobre o terror que nós temos, né? Que a gente não muda questionário durante a pesquisa nunca. Isso é um terror para nós, entendeu? Então, a gente pensa em mudar questionário depois da pesquisa, mas no meio da pesquisa, né, Rosana, dá, assim, urticária, né? Só de pensar nisso, né? Então, é isso, eu acho que um grande desafio é captar um conceito tão complexo desse, tão fluido,
num instrumento muito rígido, que é um questionário quantitativo, né, com todas as limitações. Então, eu acho que uma forma seria buscar complementar algumas questões via informações externas do domicílio, que eu consigo com outras fontes de dados, mas eu acho que está sempre será captação parcial, como tudo, né? Que será uma captação parcial, mais rasa, eu diria, né? E muito empírica, né? E o cuidados, ele é muito complexo, eu concordo, a gente fez uma opção do senso comum, né? Agora, eu acho que a gente pode melhorar esses questionários, melhorar essas definições, né? Mas a gente tinha que aprender um pouco como que era. Então, eu acho que as escalas, eu concordo com você, a gente tem que trazer outros tipos de... Tem que trazer o ambiente para dentro das escalas, né? A gente está aberto até a pensar sobre isso, se a gente for fazer em algum momento uma segunda pesquisa, a gente quer melhorar o questionário, quer melhorar as escalas, mas a gente está no nível do CATS, lá nos anos 60, 50 ainda, tentando pensar a operacionalização, mas que eu acho que totalmente aberta a isso, pensar e melhorar o questionário, que eu acho que o grande aprendizado foi dar a amostra, para onde eu estou levando isso, e que é um questionário muito difícil, muito difícil. E esse questionário tem que ser, foi testado e eu acho que ele tem que ser refeito. Não sei se você concorda, Rosana. Sim, Maria Paula, concordo. E sempre quando a gente faz uma pesquisa exploratória, né, tem o receio da gente mexer muito e depois não comparar nada com nada. Então, dá um fenômeno lá 70% e todas as outras em torno dá 30%. Aí a gente tem que jogar o dado fora, entre aspas, né? Você fala, nossa, não é possível que só eu vi isso. Isso aconteceu um pouco no nosso trabalho por aplicativo, que a gente tinha um survey domiciliar, amostra probabilística, tudo lindo. Aí o negócio deu 2,5%, todo mundo, é pouco. Mas é pouco com base no quê? Se não tem pesquisa. Então sempre a gente arrisca e arrisca muito pouco num tema exploratório. É isso que a Maria Paula falou, a gente tem que ficar no raso para ter uma referência externa. E a nossa referência externa eram essas escalas, né? Mesmo com autores prontos, porque assim se fala, então, parecido com o que a assistência social trabalha. Então, aí hoje eu faria um fluxo totalmente diferente do questionário, baseado no que a gente aprendeu. Sim. Será que a gente vai chegar em resultado muito diferente? Não sei. E não, tem a dizer que não. Mas eu deixaria o questionário, agora, como a gente avançou muito na operacionalização desse conceito, muito mais organizado, vamos dizer assim, para captar. Mas primeiro eu tinha que fazer, né? Mas eu concordo, eu acho que assim, sair um pouco dessa visão médica, né, e entrar um pouco numa visão mais ampla, eu acho super importante. Se a gente consegue fazer isso num questionário fechado, né, que são métodos extremamente rígidos, eu não sei, mas que eu acho que vale a pena arriscar, vale. Não sei se eu respondi tudo. Posso fazer 2 comentários? Eu não estou vendo mãozinha levantada. Acho que a apresentação de vocês, ela, de certa maneira, está em linha com o próprio movimento de preparo e difusão dos bancos, né? E nós ficamos com os olhos muito arregalados, procurando achar informações sobre quem cuida, né? Um dos pontos que acho que foi Daniel que levantou também. Michele também levantou a mão depois de mim. Eu queria dizer 2 coisas. Uma, eu acho que mesmo entrando pelo viés que vocês entraram para preparar a apresentação com os primeiros dados que foram ficando prontos, né, e que já davam para ir decantando algum tipo de ideia,
Tá? Eu acho que tem algumas pistas que são bem interessantes que você documenta de maneira robusta com esse survey para São Paulo. E a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de um estado onde níveis de renda, de formalização do mercado de trabalho, escala do mercado de trabalho, podem fazer diferença se a questão da desigualdade, para voltar ao título, é a questão que está no centro da mesa. Isso é outra coisa que a gente discutiu pouco, quer dizer, qual o interesse de testar isso justamente a partir de São Paulo? Isso é interessante, né? Pode ser bacana a gente pensar a extensão de um questionário aprimorado nesse campo para um contracaso diferente, né? Um outro estado, uma outra região metropolitana, com outra dinâmica em termos de mercado de trabalho, com outros níveis de configuração de pobreza, por exemplo. Bom, mas eu acho que apesar disso, a par disso, tem umas coisas que são bem interessantes. Por exemplo, já dá para farejar a importância dos cuidadores familiares, que é uma coisa que outras pesquisas estão mostrando, né? Seja em escala nacional, por dados sociodemográficos produzidos oficialmente, seja por outros surveys, né? Isso você fareja claramente quando você diz, olha, que interessante, tem uma quantidade muito grande de crianças que estão nas creches, mas as creches ficam 6 horas por dia. Ou seja, as crianças voltam para casa, né? E quando você junta isso com os dados de perfil de renda das famílias, né, e de multiplicidade de situações de dependência dentro das famílias, já dá para sentir que, na hora que olhar o módulo de cuidadores, né, a gente já vai olhar com o olho bem arregalado, porque pode ser que ele consiga documentar de maneira robusta, mesmo para um estado como São Paulo, o peso desses cuidadores familiares que a gente tem documentado em trabalhos de natureza etnográfica com muita riqueza para o próprio estado de São Paulo, né? A outra coisa que me pareceu muito interessante, que dá para farejar também, é que, veja se eu interpretei bem o slide, em que pese aumente a idade, quer dizer, quando eu passo para grupos de idade mais elevada, onde eu tenho padrões de morbidade mais complexos, necessidades de cuidado pensadas desse ponto de vista de condições de saúde mais agudas, não aumenta o número de cuidadores, né? Ou seja, aumenta a necessidade de cuidado, mas não aumenta a contratação de serviço de cuidado fora do domicílio, né? Ou seja, se não aumenta, e se a necessidade está ali, essa necessidade é resolvida caindo nas costas de quem está dentro do domicílio, né? Então, eu acho que apesar de vocês terem entrado por um caminho do questionário que não levava a caracterizar os cuidadores, né? Eu acho que é muito interessante, porque já está pululando, né? Tá saltando ali a importância disso. Então, para mim, só faz arregalar mais ainda o olho em direção a analisar o módulo dos cuidadores que já tá em linha. Esse era um primeiro ponto. Um segundo ponto era somente dar uma notícia, quer dizer, quando a gente começou a conversar sobre esse assunto, na verdade é uma conversa que começou há muito tempo atrás, começou no começo da pandemia, se eu não me engano, numa reunião que Carlos Eduardo fez com alguns grupos de pessoas, em que ele dizia, muito bem, estamos querendo fazer uma agenda, estamos querendo oxigenar a agenda da fundação. O que é que vocês acham que é importante? É claro que eu disse, cuidado, né? Intermediários, mercado de trabalho, né? Cada um puxava a brasa para sua sardinha nessa reunião e defendia bravamente, né? E a partir dali a gente começou a pensar, se eu fosse pensar um marco zero, foi ali, né? Quer dizer, a gente botou um monte de coisa na mesa e vocês tiveram a sensibilidade de triar, né, em função das coisas que os vários grupos de pessoas que vocês foram ouvindo punham sobre a mesa e montar uma agenda, né? E aí, quando a gente continuou a conversar, isso também está me enchendo os olhos nesse momento, por isso que eu estou querendo falar e deixar gravado. Nós tínhamos também pensado a ideia de que, da análise cuidadosa desse primeiro experimento do survey, nos seus vários módulos, a gente poderia experimentar algo que a gente fez, que foi maravilhoso há 23 anos atrás, com um estudo de desemprego, onde a gente levou um questionário a campo, Rosana ainda está aí, mas Maria Paula estava bem mais novinha e estava chegando, acho que naquele momento, a gente levou a campo o survey
a gente analisou o survey, montamos tipologias e, a partir daí, montamos subamostras de casos tipo e voltamos aos domicílios. E voltamos aos domicílios para um trabalho qualitativo, né? Então, isso também é uma coisa que está na nossa agenda. A nossa colaboração não acaba nesse survey, né? Pelo contrário, quer dizer, a gente está somente começando a conversa. Quer dizer, os dados estão sobre a mesa. Então, a gente tem que primeiro destrinchar esses dados com muito vigor, né? Para tirar deles tudo que é possível, para nos capacitarmos para desenhar a outra etapa, né? Que é muito bonito a gente dizer assim, na etapa qualitativa a gente fará, no quantitativo a gente não faz, mas o qualitativo fará se tiver competência para desenhar um levantamento qualitativo sólido, né? E eu acho que essa pesquisa ela abre o caminho para a gente poder desenhar uma etapa final de natureza qualitativa, sólida, aprofundada, em alguns grupos de famílias tipo, que a gente tem que criar as condições para tipificar e voltar a campo, né? Eu acho que aquela parceria com a Fundação SEAD, que fez a gente ficar com muito mais cabelo branco do que a gente já tinha naquela época, mas foi maravilhosa, né? E rendeu alguns trabalhos que foram realmente significativos no campo dos estudos sobre desemprego, de uma sociologia do desemprego no Brasil, juntando sólida análise quantitativa com sólida análise qualitativa. Eu antevejo que nosso caminho aponta para isso, mas para a gente chegar lá, a gente tem que merecer, ou seja, para merecer, a gente tem que analisar bem os dados que vocês estão botando sobre a mesa. A gente não vai ganhar o doce de fazer análises qualitativas se a gente não fizer o dever de casa de bem analisar junto com vocês os dados que estão aqui. Então, era isso também que eu queria deixar sobre a mesa, porque eu acho que é uma agenda muito rica, né? Que a gente só fez o primeiro passo, né? Michele. Oi, bom, obrigada. Que pena que a gente não lhe vê. Pardon, eu esqueço completamente, porque para ficar... Liguei? Ligou, que bom! Não estou nem me vendo, não sei nem que cara que eu estou agora, estou com medo. Tá ótima, tá ótimo. Matamos a saudade. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, pela apresentação e também pela essa ideia de cartas na mesa. É a segunda vez que eu participo e toda vez eu fico, no sentido francês, excitada com as discussões e muito contente que vai mostrando caminhos para a gente. Para quem não me conhece, eu estou trabalhando agora aí no grupo mais próximo da Helene Irata, aqui na França, né? Então, a gente está no momento aí de analisar... E fez uma linda tese sobre au pair. Obrigada. E a gente está no momento aí de analisar as entrevistas que a gente fez e criar um texto, né, para partilhar aí as reflexões baseadas no campo. E aí, ouvindo, né, o que vocês falaram e vendo as perguntas, escutando o Daniel, bom, enfim, tudo... É verdade que essa pesquisa aí, como a Nádia falou, é uma base, né, para uma continuidade futura, e isso que deixa a gente contente, falando, nossa, vai ter aí um banco, né, mais tarde e tal. E aí vou dividindo, que eu pensei aqui em poder falar, algumas coisas que estão acontecendo nesse momento de reflexão da escrita, sobre essa questão mesmo da definição, né, de que é difícil, porque aí está em movimento, a gente ouviu aí os limites dessa pesquisa em si, e aí uma das coisas que eu tenho formulado, que é o que eu queria dividir, que talvez a gente construa junto a esse respeito, é a ideia, né, de partir do princípio, daquilo que a gente encontra na literatura e que a gente sente aí no cotidiano, que somos todos vulneráveis, né? E que aí, a partir dessa ideia, dizer os mais vulneráveis, ou aqueles que precisam de mais cuidados. Que aí, numa postura que eu entendo política em relação ao que é o cuidado e como a gente vai trabalhar, né, esse conceito, de nos colocarmos também como
aqueles que precisam de cuidados, né, porque todos precisam, e aí para não fazer essa divisão saúde, que é difícil, né, no primeiro momento, saúde ou social, de repente numa estratégia aí de verbalização, né, de dizer os que precisam, aqueles que precisam de mais cuidados, né, ou aqueles que são mais vulneráveis em determinados momentos, porque aí eu acho que a gente vai na direção do que a gente encontra na literatura e também não estabelece uma coisa, né, leva em consideração uma dificuldade que foi transmitida aqui, sem deixar a portinha aberta em relação à amplificação aí da ideia de cuidado, enfim, né, fiquei, ouvindo isso, e por causa das reflexões que a gente tem feito aqui na hora de escrever, fiquei pensando talvez que isso pudesse colaborar nessa construção aí sobre esses limites, enfim, aí quis dividir com vocês, e foi isso. Obrigada, Michele. A gente Nádia, tem um segundo para terminar. Maria posso falar Paula. uma coisa, Nádia? Claro. Assim, a gente já divulgou uma análise das cuidadoras, né? Uhum. E aí, assim, 90% das cuidadoras são familiares, né? E eu acho muito interessante olhar que o homem aparece como cuidador quando as famílias ficam mais velhas. E aí você tem maior a presença do homem como cuidador, né? Então, acho que eu acho que tem muita coisa legal. A gente tem amostra para falar, para olhar os cuidadores contratados, né? E aí eu acho que dá para fazer vários enfoques, tipo população mais pobre contra a população não pobre, população do interior, de cidades menores contra cidades maiores, como vem. Então, acho que são vários recortes que são possíveis obter da pesquisa. Isso não está divulgado, mas isso a gente pode fazer para vocês, isso não é um problema. A gente pode gerar as bases de dados com esses recortes, que eu acho que eu fico muito curiosa para ver isso. Eu gostaria muito de ver como se dão esses arranjos, né? Eu queria saber os 7% dos cuidadores contratados, que são 7% do total dos cuidadores são profissionais, onde eles estão concentrados, né? Então, de quem eles cuidam, né? Então, eu acho que estamos disponíveis para fazer essa discussão desses recortes das bases de dados. Infelizmente, a gente não pode participar da análise, eu gostaria, mas em termos de agenda, para a gente é muito difícil, mas que a gente pode abrir para vocês as bases com esses recortes. Excelente, Maria Paula. É muito, muito bom. Muito, muito bom. A gente fica com o olho brilhando com esses percentuais. A gente falava de 20% para o Brasil, depois de 17%, depois de 16%, agora você fala 7% em São Paulo. A gente fica com as mãos assim coçando. Né? Eu acho que a gente tem que terminar, são 12h32. Foi uma excelente sessão. Eu queria chamar todo mundo para a gente continuar em torno desse mesmo tema na próxima quinta-feira, nesse mesmo bate-horário, mas em outro bate-local. O link vai sempre dentro do card. Né? Eu mandei o card, mas várias pessoas pediram, cadê o link? O link está lá dentro do card. O card é para divulgar o link. Né? Então, quando o card chegar, passem uma olhadinha no link. De toda maneira, o programa que está no ar no nosso website contém todos os links para todas as sessões daqui até o fim do semestre. Esses links não mudam, estão lá, estão definidos. Foi um prazer estar com todo mundo. Numa véspera de feriadão, a gente ter 50 pessoas discutindo um survey experimental, significa que nós somos realmente muito aficionados pelo que fazemos. Até a próxima quinta-feira, com o time do CEDEPLA, e tomara que o pessoal do SEAD continue conosco na quinta-feira que vem. Um abraço a todo mundo e super, super obrigada. Vocês são uma instituição 10. Obrigada.